imigração alemã. Segundo alguns dados, até a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, cerca de 50 milhões de europeus chegaram às Américas, 4,5 milhões desses no Brasil e 250 mil desses eram alemães. Em média, atualmente, temos cerca de 50 milhões de descendentes desses alemães. Mas qual foi o pico disso? A maioria deles chegou entre o fim da Primeira Guerra, em 1918, e 1933, que foi a ascensão de Hitler no poder. Após esse período da ascensão de Hitler no poder, a Alemanha entrou em uma grande crise e numa ditadura nazista. E isso fez as pessoas ficarem com medo de tudo. Mas após disso foi o pior. A Alemanha entrou em uma verdadeira crise econômica e social, onde as pessoas tinham que lutar pela própria sobrevivência em busca de alimento. E por isso vieram ao Brasil, onde tinham mais oportunidade de trabalho e oportunidade de moradia. É inegável que quando os alemães se instalaram aqui no país, eles deixaram inúmeras marcas, que são visíveis inclusive até hoje. A imigração também influenciou bastante as construções, e isso é bem visível, principalmente no sul. As casas são marcadas por simplicidade e refletem muito as dificuldades iniciais dos alemães a se adaptarem por aqui. Uma das técnicas mais conhecidas é o enxamel, que consiste em hastes de madeira que são preenchidas com pedras ou tijolos. Inclusive, aqui no Paraná, podemos encontrar obras em Curitiba, Cândido Rondon, Rolândia, Cambé e até mesmo aqui em Ponta Grossa com o edifício Guilherme Naumann. Os imigrantes alemães eram na sua maioria católicos ou protestantes. Porém, no começo da colonização, não havia capelas e nem igrejas. Então, inicialmente as reuniões religiosas, os batizados e os casamentos eram realizados nas casas dos colonos. Com o passar do tempo e a vinda de religiosos da Alemanha, algumas comunidades passaram a ter um paróquio fixo. Assim, começando a surgir as capelas, onde os cultos aconteciam com maior frequência. Para que toda a família pudesse ir à igreja, como meio de transporte era utilizado o cavalo ou a carroça. Por mais que a gente não perceba, temos inúmeros pratos com influência alemã em nosso cotidiano. Nessa lista gigantesca, podemos mencionar os pratos com batatas e repolho, as famosas cucas, as tortas de maçã e tortas alemãs, os vários embutidos, além de, claro, ajudarem a popularizar a cerveja. Uma parcela considerável da população brasileira é de origem de culturas de língua alemã. O canto alemão marcava todas as vidas da vida do imigrante, do nascimento até a morte. Festas familiares eram celebradas com canto, música instrumental e danças. Dias cívicos alemães e brasileiros passaram a ser comemorados com desfiles, fanfarras e bandas. Um dos campos mais importantes na história da ação alemã na música foi o canto coral. Coros surgiram em praticamente todas as localidades de colonização de língua alemã, tal como Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Bom, agora falando sobre a moda, talvez a maior influência alemã na moda brasileira tenha sido a fabricação de sapatos, onde os primeiros sapateiros gaúchos se estabeleceram no sul do país, ou seja, o sul do Brasil, né, aqui na nossa região. E até hoje a indústria calçadista aqui da nossa região é bastante forte, com grandes marcas mantendo suas fábricas aqui. O Vale dos Sinos, por exemplo, é conhecido na região por abrigar a maior concentração de empresas do setor calçadistas do sul. Foi onde os imigrantes alemães especializados na fabricação de sapatos se estabeleceram. E também não é à toa, né, que os sapateiros brasileiros têm reconhecido a qualidade no mundo inteiro. Em 1870 chegaram ainda mais levas de alemães. Com eles veio o dinheiro. Vale lembrar que eles construíram o primeiro moinho e a primeira olaria na cidade de Curitiba e foram evoluindo a sua economia com isso. Eles possuíam grandes clubes da cidade, como Concórdia, o Duque de Caxias, entre outros, grandes fábricas de cervejas, prensas hidráulicas, mercearias. E podemos citar também os comércios. Dentre 57 estabelecimentos comerciais, 12 deles eram alemães. Palavras alemãs no cotidiano brasileiro.
Encrenca, uma palavra muito utilizada para designar uma situação difícil aqui no Brasil, tem origem alemã. Quando achavam que um cliente tinha alguma doença venérea, as prostitutas que chegaram ao Brasil no final do século XIX, que falavam Yiddish, um dialeto alemão da Europa Central, falavam Einkrank. Krank significa doente em alemão. Assim nascia o termo encrenca, que é muito utilizado aqui no Brasil. O chopp. O chopp não tem nada a ver, na sua etimologia, com a palavra cerveja. Ela se trata de uma unidade de medida, originada do alemão, é Schoppen, equivalente a cerca de meio litro. O termo foi integrado aos portugueses, depois que a corte portuguesa fugiu de Napoleão e chegou ao Rio de Janeiro. A palavra chique, ela é de origem alemã. Os alemães usavam essas expressões como schickten ou schickten, para designar apropriado ou bem arrumado. As palavras Glitz, Hamster e Kombi. Glitz de Blitzit, que significava raio, Kombi de Kombinationswagen, que era veículo combinado, ou Hamster de Hamsten, que era juntar, devido às bochechas dos roedores que acumulavam muito alimento. E agora, você saberia classificar que tipo de cultura são esses tópicos? Vale lembrar que cultura material é composta por elementos concretos, como construções e objetos artísticos. Já a cultura imaterial é relacionada a elementos abstratos, como hábitos e rituais. Como o conceito é amplo, os tópicos podem abranger mais de uma classificação. Por exemplo, a música e a gastronomia podem ser tanto materiais quanto imateriais. Em si, a música e a gastronomia são imateriais, mas os instrumentos e as comidas são materiais. A moda e a economia são imateriais, apenas as coisas que são provenientes delas que são materiais. Já a religião é apenas imaterial.